Hoje nós vamos fazer mais uma transmissão ao vivo. Hoje é a transmissão da sexta-feira. Então vamos aguardar aqui agora, só acertar aqui a transmissão. Então rapidinho aqui, tá tudo ok. Vamos ver se tá tudo ok aqui. Nós estamos só aguardando aqui corrigindo aqui o som, que eu já não vou fazer a apresentação das variônicas e mostrar aí para os amigos como é que elas funcionam. Então, nós já vamos aqui preparando elas, já vamos deixando elas aqui no jeito. Essas são as variônicas número 2. Vou acabar de acertar aqui também. Aqui, o microfone aqui está meio atrapalhado aqui. Vamos acabar de arrumar aqui. Agora já melhorou um pouco. Essas são as variônicas número 2, que o pessoal já conhece aí, muito pessoal conhece. Essa é a carro-chefe nossa. E sempre falando delas. As empunhadeiras são especial, elas são um metal melhorado para elas poderem receber melhor energia. E também a Adalberto, bem-vindo à live, boa tarde. Ô Quintino, bem-vindo à live, boa tarde. Como é que tá o Ceará aí, Quintino? Lembrando o pessoal que são umas varas especial. Ela é toda de latão. Ela não tem outro tipo de material nela, é toda latão. E é especial para caçar qualquer coisa que você quiser caçar com ela. Lembrando o pessoal aí que o pessoal que tiver interesse nela, a descrição fica embaixo do vídeo. E também nós temos o pêndulo. O pêndulo entrar aqui, vamos pegar aqui. Acabando de acertar esse som aqui, então o som parece estar meio falhando. Agora deu certo. E esse aqui é o pêndulo, ele tem 60 centímetros de corrente, para que você possa pegar ele em cima e andar com ele aqui em pé. E também você possa trabalhar com ele aqui em cima da mesa. Você deixa aqui uns 8, 10 centímetros de corrente, às vezes você regula ele um pouquinho mais, um pouquinho menos. E lembrando que ele na palma da minha mão, ele ainda sobrou uma pontinha. Então ele tem mais ou menos 10 centímetros aqui. E também você desparafusa ele e ele tem lugar para testemunho. Você possa colocar testemunho dentro dele. Tampa ele de novo. Você joga a corrente dentro da mão e segura ele aqui, ó. Então, com esse dedo aqui, ó, virado, e esse dedo aqui em cima. Aqui ele está pronto para trabalhar em cima da mesa. E ele trabalha muito bem no campo, porque ele a corrente ele dá uma média de 100 gramas. Então ele não é levinho e não é pesado demais para você trabalhar na mesa. E não é levinho para você trabalhar no campo. Então ele tem uma medida mais ou menos balanceada para que você possa trabalhar as duas coisas com ele. E lembrando que ele também é fabricado só de um material só também, que é o latão. Aí o pessoal que tiver interesse, a descrição fica embaixo do vídeo. Lembrar o pessoal aí para dar o like para nós, ajudar nós aí no like.
Porque o like é que ajuda nós, porque sem o like o YouTube não manda esse vídeo para frente, mas de jeito nenhum. Então a gente agradece aí o pessoal que deu uma força no like. Vamos aí aguardando aí alguma pergunta. Dá uma boa-vinda aqui o Reinaldo também, Reinaldo Carlos, que chegou na live agora. Uma boa tarde. Ó, Quintino, aí na onde você mora tá fazendo calor, aqui tá frio. Aqui deu uma chuvinha aqui, deu uma esfriada, deu uma caída na temperatura. Mas é que eu já sou meio um pouco friento mesmo, né? Pouca coisa que cai a temperatura aqui já esfria. Mas tá com a temperatura até boa, não é que tá muito frio também não. Tá com uma média de 16 graus. Agora o quentinho tá lá no Ceará. Lá no Ceará a hora dessa é pra estar fazendo uns 30 graus. Pessoal que tá na live aí, tiver alguma pergunta, manda pra nós aí. Lembrando pessoal, para não esquecer de dar o like pra nós, né? Dá o like pra nós para ajudar nós. Nosso amigo Quintino lá no Ceará é marcador de poço artesiano. E ele usa as variônicas para marcar poço artesiano. E é um dos melhores marcadores lá do Ceará. O pessoal aí que vê o vídeo aí no Ceará aí, ó, precisar marcar um poço artesiano aí, chamar o Quintino. O pessoal não tiver o contato dele aí, quiser entrar no meu contato aí, pode ligar para mim que eu passo o contato dele. É gente boa. É, nós aqui no Mococa também, estado de São Paulo, aqui tá uma chuvinha fria também, por isso que eu pus blusa cedo hoje. Tá uma garoa meio ruim, não é assim que tá uma chuva forte, tá um chuvisqueirinho. Mas aqui essa região nossa aqui é assim mesmo, essa região aqui pro lado do sul já é mais. Chove, dá uma esfriadinha. Mas tá bom, né? Agora nós vamos começar a falar aí de um sorteio que nós vai ter a hora que nós tiver com 10 mil inscritos. Tiver com 10 mil inscritos aí, nós vamos fazer um sorteio bom. Da outra vez, com 5 mil, eu comecei a falar, tava com 1.000 e pouco quando comecei a falar. O pessoal falou, vixe, vai demorar muito. Ah, não demorou muita coisa não, chegou aos 5 mil.
Agora que nós tiver com 10 mil, nós vai fazer um. Acredito que não seja, não vai sair esse ano, mas lá no ano que vem sai. Vamos ver se nós colocamos no próximo sorteio aí uns par de variônica, pêndulo, um ou dois detectores de disco. A gente vai ver qual detector ainda. Vai ser uns prêmios bons. Vai ser 5 prêmios, mas os 5 bons. Ok, Tiano, tá na live aí, tem alguma pergunta aí, manda aí pra nós. A live aqui é para nós bater um papo. O pessoal que quer fazer pergunta, quer falar alguma coisa, conversar alguma coisa, perguntar alguma coisa, a live que nós não trabalhamos com nada escrito e nada planejado. Tem vez que nem as variônicas, às vezes no começo do vídeo não tem, às vezes tem dia que não tem ela para mostrar ela. Essa aqui eu terminei ela hoje também, amanhã também, amanhã não, segunda-feira ela viaja. E eu tenho uma outra também que o cara vem buscar no domingo aqui. Ele tá vindo lá do Amazonas. Tá viajando milhares e milhares de quilômetros para buscar uma. Então ele vai levar o par de variônica, vai levar o peno e mais umas coisas. Ô, Reinaldo, a radiestesia não existe idade, o cara pode estar com 90, 100 anos, não tem problema nenhum. E outra, a radiestesia, a pessoa vai aprender que tudo tem energia, tudo tem energia. Não tem nada no planeta que não tenha sua própria energia. É isso, a pessoa, quanto mais ele vai praticando, mais ele vai conhecendo, mais ele tem para conhecer. E quanto mais ele pratica, mais ele conhece as energias das plantas, de todas as outras coisas, ele aumenta, ele começa a ter uma sabedoria muito, muito grande. E a energia dele também fica uma energia boa. Então é que eu sempre falo pro pessoal, o pessoal que treina bastante a radiestesia, ele começa a entender que tudo é energia, tudo depende dela, é um pulo para magia. Daí para frente para magia é um pulinho. E outra, se torna a magia mais fácil de praticar. Agora, o cara ir direto para magia, praticar magia sem ter um conhecimento da radiestesia, ele pode até conseguir alguma coisa, mas ele vai ter mais dificuldade, porque a energia dele é baixa, ele vai ter que subir muito essa energia, ele vai ter que fazer muita meditação. Então ele demora um pouco mais. Mas a pessoa que tem conhecimento da radiestesia, pratica a radiestesia, tem o conhecimento das energias, para ele pular para magia, coisa toa, rapidinho. A Adalberto Varione, que é o seguinte,
você quiser uma especial, é uma especial. Se você quer fazer uma, se ela deu certo, você trabalha com ela. Se ela não deu certo, faça outra. Até que uma hora você acerta uma que dê certo. Agora, como você disse que você fez, deu certo, é muito bom. Ah, Gabriel, isso aqui, olha, eu vejo tanta coisa aqui que eu vou te falar uma coisa pra você. Eu tô com coisa atrasada aqui pra ver que já faz uma semana. Vera mesmo eu tava vendo um ali que fazia 3 dias que ele tinha mandado, o rapaz tinha mandado também. Então responder no zap pra mim tá ficando complicado. Tá ficando porque eu tenho que dar prioridade ao pessoal aí que adquiriu as variônicas, porque eles estão aprendendo. Então eu tenho que acelerar o lado deles, porque é uma responsabilidade que a gente adquire quando vende um par de variônica para a pessoa. Então, então eu tenho que dar uma certa prioridade para eles. Não que eu deixe os outros para trás, não. Os outros eu vou respondendo também, todo mundo. De acordo que dá para ir respondendo, eu vou respondendo. E ó, o pessoal me manda muito foto de pedra, foto de um monte de coiseira. É, por exemplo, às vezes não dá tempo de eu analisar tudo. Não tem como. Eu tenho mais ou menos eu já estou com quase 2.200 pessoas no Zap. Agora vocês fazem uma ideia. Por exemplo, eu estou fazendo uma live aqui, daqui a pouco um monte lá. Então fica difícil. Às vezes é mais fácil eu responder uma pergunta aqui no canal do que às vezes no Zap. Porque quando eu respondo uma pergunta aqui pelo canal, ela serve para muita gente, para centenas de pessoas. Então fica difícil. Por exemplo, nome das pessoas está ficando difícil guardar também. É muita gente. Então as coisas são desse jeito. Agora, Roberto, as variônicas, ela é com 1 milhão de perguntas. Ela pode fazer 1 milhão de coisas. Então dá para você imaginar o que ela poderia fazer. Quer dizer, juntando ela e a tua energia, né? O que vocês poderiam fazer os dois juntos? E quando a pessoa tem o começo da radiestesia, ele já vê que a energia é uma energia boa, fica fácil. Fica fácil. Porque ele perguntar para as variônicas, ele dá os comandos certinho, dá os passos certinho. E lembrando o pessoal, gente, olha, as variônicas é os passos. Vocês não esquecem dos passos. Muita gente aí tem se dado mal aí porque esquece dos passos e já sai andando meio de qualquer jeito. Então esse espaço e a direção daquilo que você perguntou é a chave mestre. Agora, eu vi num canal esses dias para trás aí um cara falando que não precisava dar passo nenhum não, era só pegar as variônicas e andar que elas indicavam pro lado que era para andar. Falei, bom, se você tiver alguém que vai ver você falando essa besteira aí, tá bom. Só que eu fiz um comentário no vídeo dele, porque
Ele estava com um detectorzinho lá, um 850X lá, e ele não estava sabendo nem regular o detector de disco. Aí eu comentei lá, falei, meu amigo, se você não sabe nem regular esse TX que você está na mão aí, quanto mais as variônicas que você vai entender alguma coisa. Agora, não é falando da pessoa, quer dizer, não é falando mal da pessoa. Primeiro, eu acho que ele teria que aprender a usar o vetor que ele comprou de disco. Pois, ele teria que aprender a usar as variônicas. Porque se ele aprendesse a usar as variônicas mais o vetor, ele poderia achar um tanto de coisa perdido aí, rasinho pro chão. Mas nenhum nem outro ele não sabia. Eu ainda fiz o comentário, falei, se você não sabe nem regular esse detector de disco aí, quanto mais as variônicas que você entende dela. Porque ele já estava falando besteira, então ele deve ter visto meu comentário lá, e qualquer coisa ele deve ter apagado, não sei. Mas eu consegui, também não vou deixar passar também não. Mas tem coisa que eu vejo, muita coisa errada aí, os caras falando nos vídeos aí, nem comentário eu faço também, que falei que jeito. Esses dias mesmo eu vi um vídeo de uma pessoa aí que falou umas par de coisa errada. Ó, o cara tem mais de 500 mil inscritos. Agora eu falei, se tem tanto inscrito assim é porque o pessoal gosta das coisas erradas, então deixa do jeito que tá mesmo. Eu não fiz comentário nenhum, mas estava totalmente errado o que estava falando. Não tem coisa que não tem como você fazer comentário. É lamentável. Mas você vê que está errado, deixa quieto, deixa para lá. Às vezes lá um dia ou outro ele desconfia, descobre que ele estava errado e ele remenda lá. Mas Alberto, uma coisa é o seguinte, as variônicas são varas simples, chama variônica, vara simples. O cara faz uma variônica aí de bambu, de qualquer coisa. Se chama variônica, vara simples. Umas varas iluminadas, ela só serve para você trabalhar com comando. Você pode trabalhar com testemunha, mas ela é própria para comando. Porque um par de varas simples, para você trabalhar com ela, elas não servem para muita coisa. Elas servem para você achar aí tampinha, latinha, prego. Por quê? Porque é simples. Se você põe ouro na câmera dela, ela te indicar ouro em algum lugar, se o ouro não estiver por cima do chão, você não vai achar. Você põe diamante, se o diamante não estiver lá brilhando em riba do chão, você não vai achar, porque ela vai cruzar e você não sabe que fundura que está. Então essas varas simples iônicas aí, elas só servem para isso, é simples. Porque a verdadeira vara iluminada são varas iluminadas, mas o nome iluminado nós não pode pôr esse nome no canal, quer dizer, no vídeo. Nós tem que colocar como se fosse vara iônica. Agora, eu poderia colocar os dois nomes. Colocar lá, vara iônica e iluminada. Que palhaçada que virava também. Iônica, iluminada. Então fica iônica mesmo. E outra, todo o pessoal que compra, nós tem que ensinar, tem que explicar tudo. Não adianta também a pessoa adquirir um produto se ele não aprender a trabalhar com ele direitinho. Tem muitos que não aprendem. Tem muitos que você falar para ele que as variônicas é para apontar para frente, ele aponta para trás. Então é complicado.
Mas as varas simples não, as varas simples é simples, é simples. Por exemplo, você vai caçar, você tem um detector de disco, você vai caçar aí com um par de varas simples, você anda com ela lá, onde ela cruzar, você marca, passa o outro detector, se apitar o outro, você cava, senão você vai aquela. Mas é o seguinte, a verdade a gente tem que falar, não adianta a gente pensar que a gente fica tapeando as pessoas, a gente não vai tapear ninguém. O pessoal, Maurício, mas tal vara assim não funciona? Pois claro que funciona. Funciona. Até um certo ponto ela funciona, depois ela não funciona mais. Então o problema é esse. Aí teve gente já que fez zero comentário. Ah, Samuel, só fala que as varas iônicas assim não funcionam porque o senhor quer vender do senhor. Eu falei, não, meu, não quero não. As minhas eu faço para vender. As pessoas que têm interesse em aprender. Aprender a trabalhar com a radiestesia e trabalhar com a energia dele. Se a pessoa não tivesse interesse, eu não tenho interesse nenhum em vender vara por ele, não tem interesse em vender vara iônica por ele, não. Então a coisa é muito simples. Aí a pessoa tem interesse em aprender parte da radiestesia, tem interesse em trabalhar com ela, tem interesse em pegar conhecimento, aí ele adquire um par de vara iluminada. Ele não vai torcer qualquer pedaço de metal aí e achar que ele é o bambambam já. Então não é assim. E outra, eu ensino muita coisa aqui nos vídeos, falo muito nos vídeos. Já fabriquei as varas simples, já vendi as varas simples. Tem sempre falado isso também. Só que quando eu vendi as varas simples, eu não ensinava nada de radiestesia para ninguém. Era muito, era muito diferente do que é hoje. E outra coisa, e também não era o preço que é as varas iluminadas. Par que eu vendi muito par de vara simples naquela época, R$ 200, 180. Hoje um par de vara iluminada no Mercado Livre é R$ 2.000. Então é muita diferença uma coisa da outra. Agora, se você vai pagar R$ 2.000 por um objeto que você não quer aprender nada com ele, eu acho que é uma besteira você pagar, você comprar. Agora, você quer um par de varas simples aí, faz de qualquer coisa, faz de bambu, latão, cobre, alumínio, fio de alumínio aí de poste. Isso é um par de varas simples. Agora, as pessoas me perguntam se funciona. Funciona, até um certo ponto funciona, depois não funciona mais. E outra, a pessoa que faz um par de varas simples, ele tem que aprender com ele mesmo tem que aprender com as varas que ele fez. Por quê? Porque não adianta, eu não vou conseguir explicar para ele que é isso, é aquilo, isso, é aquilo. Tem nada a ver com essas varas iluminadas. Nada, nada. E outra, toda live eu explico para o pessoal. Essa parte da empunhadeira, da vara iônica, dessas varas iluminadas que eu faço, é um material especial. Ele é um material totalmente especial. Então não tem nada a ver com esse material simples aí, que é latão aí, essas coisas de tornilho aí. Não é um material especial. Outra, por quê? Porque ele foi criado especial para trabalhar com a energia nossa. Ô, seu Ginei, agora que eu vi que você entrou na live aí, boa tarde. Boa tarde não, deixa eu ver. Boa tarde, hein? Boa tarde, bem-vindo à live. Hoje nós colocamos uma foto que o senhor mandou para mim aí, lá do Pará. A foto aí do sol entrando lá no Pará. Acho que no Pará ou aí em Manaus? Hoje dá um retorno para nós aí, se é de Manaus ou se é do Pará.
Então, pessoal, o que eu tenho que falar para vocês, as varas iluminadas são totalmente diferentes, não tem nada a ver com vara assim. O senhor Ginei, o pacote do senhor já deve ter chegado, aí o deve estar chegando, né? Ah, é do Pará, né? Ah, a foto que está na capa aí da Life aí é uma foto do sol entrando lá no Pará. Então, o senhor Ginei está falando aqui que a foto da capa é lá de Santarém. Foi ele que mandou as fotos para mim de lá. Ele mandou acho que umas 20 fotos de lá. As variônicas simples, elas é que nem aquele detector lá eletrônico que vem da China. É para funcionar, mas na hora que a coisa aperta não funciona. Esse detector que vem importado aí, ó, na hora que a coisa aperta eles batem em quarto molhado. E as varas simples é a mesma coisa. Ó, a pessoa falar para mim, não, eu fiz uma vara simples que ficou boa, que ela funciona 100%, eu duvido. Eu duvido porque a vida inteira, quase que a vida inteira eu trabalhei com vara, essa coisa. Eu aprendi a trabalhar no garimpo com uma lá, e daí para frente eu comecei a fazer as minhas mesmo. Então eu sei até onde elas vão e até onde elas não vão. Outra coisa que vara simples não tem, quando a pessoa mesmo faz. A pessoa que faz não sabe nem balancear elas, não tem controle do balanço dela. Por quê? Porque ele não tem conhecimento para balancear. O cara faz o rolamento, ela fica leve demais, roda rápido demais, ela gira, ela cruza rápido demais. Outra, a vara desgoverna e ele acha que está em cima de uma montanha de ouro. Então é a coisa atrapalhada. E as varas, essas varas, é feita aqui, ó. Vou mostrar para você. Você está com ela aqui, ó. A posição dela é essa. Ela é feita para ir aqui, ó, cruzar até o meio. Se ela fizer isso, já está errado, tem coisa errada. Se ela vir até perto do pé aqui, já tem coisa errada. Então ela é para vir da ponta até aqui, ó. Outra, quando ela vai abrir, ela tem que abrir nessa base que eu lavou aqui, ó. Se ela está aqui, ela fez isso, é porque já tem coisa errada também. E outra, cruzou muito rápido, errou mais ainda. Porque se ela cruzar muito rápido, ela desgoverna. Outra, balanceamento. Aqui está o balanceamento. Aqui está o balanceamento. Aqui está um rolamento que só vai rodar o suficiente para ela cruzar. Não é para ela ficar assim, ó. Ficar girando que nem louca. A pessoa que faz um par de variônica, ele tem muito que aprender, mas muito. Se for para ele fazer alguma coisa especial. Agora, é que eu sempre falo, gente, não me leva a mal. Mas para fazer qualquer coisa iônica, você faça de qualquer coisa. Não precisa você nem comprar latão aí no Mercado Livre, vareta, essas coisas.
Pega 2 pedaços de cana da Índia, vai, faz 2 elos no pé dela lá e tá feito. Então é assim que funciona. E outra, e é só eu que falo nas minhas lives. Quem mais que ensinou em alguma live, algum vídeo aí, que qualquer pedaço de pau lá no mato da variônica? Alguém ensinou para alguém? É só eu que ensinei. Teve um canal famoso aí, ó, que pegou 2 pedaços de madeira lá no meio do mato lá e falou que era variônica. É, de fato é, o que ele fez é, só que ele não achou nada com ela, porque ele não sabia nada também. E é um cara famoso de vídeo, tem quase 1 milhão de inscritos no canal dele. Mas não entende nada de variônica. Agora, isso aí é interessante, porque eu não adianta, por exemplo, eu falar para a pessoa, faça um par de variônica por você mesmo, aí ajeita aí certinho, que vai dar certo em tudo, não vai dar certo em tudo. Vamos dizer que vai dar certo aí em 50%, 60%, mas não dá certo. Se você depender de uma área de minério, saber o que está dentro dessa área de minério, essas variônicas simples aí não vai funcionar, não vai dar certo. Agora, fora disso, fora você achar uma área de minério com diamante, qual é a profundidade dessa área de diamante, qual que é a parte, a capa, qual é a espessura de terra que está em cima dessa área de cascaio, essas varas simples não vai funcionar de jeito nenhum. Então, pessoal, me desculpa, mas elas vão funcionar e vocês caçarem alguma coisinha aí. Às vezes dá sorte, porque eu também contei o outro caso, também aconteceu com o cara, ele fez um par de variônica simples, ele saiu caçando ouro, com ouro na cama, e ele bateu em cima de um pedaço de quartzo lá com um pedaço de ouro grudado. Quer dizer, deu sorte, estava em cima do chão, ela cruzou, ele olhou, viu que estava amarelo e catou. Mas se tivesse lá 50 centímetros de fundura, ele não tinha achado também. Agora, eu sei que muita gente vai ver o vídeo vai ficar chateado, vai, não, que isso, que outro, mas é melhor que a pessoa saiba a verdade do que você ficar usando elas aí como burro. Seu Junei, no começo para treinar com ela, você não precisa de proteção. Ah, no começo você vai treinar com elas. Você vai descobrir a tua energia, essa sua energia, como é que está funcionando, como é que ela está. Porque tem pessoa que a energia não dá certo, tem pessoa que a energia, por exemplo, se a pessoa tem problema de desmaio aí, toma esses calmantes malucos aí, a pessoa desmaia aí sem mais, sem menos, ele não tem energia mais nem para comandar as variônicas. A energia dele é péssima. Vamos dizer assim, perto de uma energia normal, a dele não dá 1%, a pessoa que tem problema de desmaio. Agora, fora disso não, se a pessoa pode pegar as variônicas, preparar para treinar, ver a posição certinha das mãos, fazer uso de alguma coisa, por exemplo, pega lá um pedaço de ferro, põe lá uns 10 metros, fica longe daquilo lá, uns 10 metros, coloca as variônicas em posição, anda naquela direção daquele pedaço de ferro para ver se elas vão cruzar, para ver se a energia dele tá funcionando. Aí se cruzou, porque a energia tá dando certo, ele tem energia. Ele não tem problema de nervo. Agora, se ele andou lá em cima desse ferro, chegou lá, não cruzou nada. Fez umas 5, 10 tentativas, nada.
É porque ele tem problema de nervo. A energia dele tá quase zerada. Mas tem casos que acontece de acontecer das vezes não cruzar. E o cara às vezes também não tem problema de desmaio, é a energia dele que é baixa demais. E aí nesses casos aí, quando acontece isso, aí nós dá um ensinamento diferente, aí nós vamos praticar o cara diferente, ele vai ter outro ensinamento até ele ter condições de operar com ele. Mas isso é um caso em cada 1000. Então é uns casos raros, mas acontece. E também nós não desiste do cara tá, enquanto ele não treina. Não é que ele não se acerta com ela. Agora sobre as variônicas, já aí, por exemplo, uma proteção, assim, uma coisa, não. As variônicas, ela é uma construção especial por mim. Eu que faço essa construção especial dela. Portanto, o que ela tem de especial, ela já tem de especial, tanto para uma pessoa como para outra. Agora, é a mesma coisa, eu chego, as varas elas chegam aí, você pega, outro pega, agora vai ficando toda contaminada. Não dá certo. E é por isso que a gente avisa todo mundo, ó. As varas iluminadas é para uma pessoa só trabalhar com elas. Se uma pessoa quiser treinar com elas, pode. Você terminou de fazer o que você fez, a sua pesquisa, você não esteja fazendo uma pesquisa, a pessoa treina, você explica para ela, ó, funciona assim, 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 faz isso, faz aquilo. A pessoa faz, funciona. Depois você pega elas, vai no tanque, lava elas, coloca no sol por 1 hora, 2 horas, deixa elas enxugar. Depois se quiser dar uma polidinha nelas com bombril ou com polidor, fica à vontade. Dá uma polida nelas, enrola na franela e guarda, num lugar que ninguém mais vai pôr a mão. Porque o dia que você sair para pesquisa, ela não pode estar contaminada. Outra, tirar energia ruim do local é uma outra coisa também que a gente ensina a pessoa assim que a pessoa adquire. As variônicas também a gente ensina como é que a pessoa tira. Então é a própria pessoa que vai tirar a energia ruim do lugar. E as próprias variônicas dele. É uma coisa que ele vai aprender. Então é simples. É que nem eu sempre falo aí para muito pessoal, ó, gente, vocês vão andar aí pro mato. Por que não um par de variônica? Pô, ela vai te servir num tanto de coisa lá no mato, mas num tanto de coisa. Tá andando no meio da mata, aí você tá andando aí por meio de picada de mato. Você sabe o que tem lá naquela mata? Lá tem cobra, lá tem onça, lá tem um monte de coisa. Outra, às vezes você vai andando no meio de pasto, lugar que tá sujo, você não vê direito aonde tá pisando. Dá um comando para as variônica, me dá a direção da onde tem cobra. Você dá 3 passos, ela te dá a direção. Você não vai andar naquela direção, você vai andar na direção reta. Se ela deu a direção para a esquerda ou para a direita, ou deu a direção reta, você vira para a esquerda, você vira o contrário da onde tem cobra. Agora, se quer dar de cara com as cobras, vai na direção que ela dá. Não é que nem ouro, ela te dá a direção para ouro, você anda na direção do ouro. Mas o ouro não vai dar bote em você. Onça é a mesma coisa. Você está andando no meio da mata, o companheiro está andando para outro lado, você quer saber que direção que o companheiro está, você dá um comando para ela dar 3 passos, ela te indica para que lado teu companheiro está. Você só segue a reta que você vai sair em riba dele. É muito útil.
Agora, para você aprender essas coisas, tem um custo. Tem um custo, você precisa comprar elas. Por quê? Porque nós fazemos, fabricamos elas, vendemos elas. Eu tenho trabalho de fazer essas empunhadeiras, tenho trabalho de levar no torno, torneia, tenho trabalho de montar. Rapaz, não é, olha, e não é pouco trabalho, eu tenho dia que eu não consigo fazer uma. Agora, então ela tem um custo. Aí chega, você adquire um produto desse, vai chegar uma hora que você fala, bicho, foi a coisa mais barata que eu comprei na minha vida. Por quê? Porque a serventia dele é muito grande. E o que você aprendeu vale muito dinheiro. E outra, às vezes nem tudo que você vai aprender não é eu que vou ensinar, você próprio vai desenvolver. De curiosidade, você vai começar a desenvolver muita coisa. Porque eu não tenho como ensinar para o cara 1 milhão de coisas. Não ensino mais que os 5, 10. Mas o cara de curioso ele vai aprendendo. Olha, já vendi tantas variônicas, os caras desenvolveu para coisa que eu nem pensava que o cara ia desenvolver para aquilo. Teve um aí mesmo, aí, que num estado aqui perto, o cara fica vivendo nos botecos lá fazendo aposta, contando dinheiro no bolso dos outros. O cara desenvolveu, ele desenvolveu mais ainda do que eu sei. Ué, pelo menos ele não está roubando, né? A pessoa duvida e ele faz. O outro comprou o par de variônica porque desconfiou que a mulher estava traindo. E ele queria ter certeza. As variônicas levou ele. No dia que ela foi pro motel, ele foi atrás. As variônicas indicou para o lado da tal. Agora, eu não ensinei isso para ele. Só estou contando um fato que aconteceu agora, há pouco tempo. O outro duvidou que ela achava uma cobra. Quase caiu em riba da cobra, lá pesquisando. O outro duvidou que elas achavam um espírito. O espírito pegou ele, deu uma coça nele, boa. Nunca mais ele vai duvidar também. Então é assim que funciona. Agora, tudo que for que trabalha com as variônicas é a tua própria energia. Tudo é a tua energia que trabalha com ela. Porque tudo que acontece no planeta está ligado à energia humana. Está ligado na humanidade. A humanidade tem um certo quantidade de energia que é ligada com a humanidade toda. Então tudo que acontece passa pela tua energia. A única coisa que você não tem é ferramenta para tirar o que acontece da tua energia. Mas a partir da tua necessidade, de você saber de uma coisa, de outra, passou, perdeu, fugiu, está vivo, está morto. Isso aí, as variônicas, você faz tudo isso aí das perguntas das variônicas e descobre tudo. Agora, tudo que eu estou falando para vocês acham que tem um bom dinheiro, precisaria um bom dinheiro para pagar isso, né? Não era coisa de R$ 1.000, R$ 2.000, não, 3.000. Seria coisa de milhão. Então é o que a gente sempre fala. Hoje tem muita coisa que ensina muita coisa, muito livro aí que ensina a radiestesia. Tem muitos vídeos aí do pessoal que ensina um tanto de coisa. Agora, vídeo assim, por exemplo, ensinando mesmo sobre a radiestesia tem poucos, mas livros tem muito. Porque os vídeos que eu tenho visto sobre os caras ensinando sobre a radiestesia é muito picareta demais.
Por que que eu falo picareta? Porque eles só falam, põe lá, eles pegam um papelzinho lá, põe lá, fala, gira aqui, gira aqui, gira aqui, gira ali, gira lá. Mas não ensina nada para ninguém. Como o cara vai fazer, como ele vai funcionar, o que que o cara tem que perguntar, como pergunta. Eles não ensinam nada, porque eles também não querem que ninguém aprenda nada, só eles, porque lá eles cobram. Você vai fazer uma consulta, coisa eles cobram. Eu conheço um aqui perto aqui que é 500 conto uma consulta dele. Se você for lá 5 vezes, lá é 10 mil. Agora, então eles não têm interesse em ensinar ninguém. Agora, se você comprar livros, não, livro tem muitos livros aí sobre anestesia, você pode comprar, pode aprender muito com eles. Ah, Ronei, o ouro, eu só vou falar uma pouca coisa dele, porque é muito longa essa história do ouro. O ouro não era para estar no nosso planeta mesmo, porque tem outros seres que dependem desse ouro. Mas quando explodiu um planeta, o ouro caiu em vários lugares, vários planetas. E uma parte boa desse ouro veio cair no nosso planeta. Então o planeta nosso, praticamente ele foi quase todo coberto com pó de ouro. E depois veio as tempestades de meteorito, muito meteorito caindo aqui, muita rocha caindo de cima aqui embaixo, muito fogo pegando aqui embaixo. E foi derretendo parte dele, foi grudando em pedra, grudando em coiseira. Onde a água tampou, sem pegar fogo, ele é pó de ouro. Pó de ouro, granulado, nessa média aí. É tipo assim, um granulado mais fino, mais grossinho. E esses seres que dependem da energia do ouro, eles têm que vir até o nosso planeta para abastecer de energia. Ou tem que ir em outro planeta. Então, se eles estão mais perto do nosso, abastece o nosso. Se eles estão mais perto de outro, eles abastecem o outro. Eles chegam, abastecem a energia deles e vão embora. Não dá trabalho para ninguém. E é uma espécie muito mais avançada do que a nossa. Quer dizer, avançada em certo ponto, né? Porque eles não têm, não é carne e osso que nem nós. E nós também, a hora que desencarnar também, nós não vai ter essa carne e osso mais também para atrapalhar em nada. Então essa história, ela é uma história longa, esse começo de tudo, isso já vem bem lá antes de Atlanta. Depois é que veio esses seres, começou a vir e estabelecer aqui no planeta, no começo, por causa do ouro. Eles começaram a estabelecer aqui no planeta por causa do ouro e ficou aqui no planeta por algum tempo, por alguns milhares de anos. E depois eles precisavam de uma mão de obra para ajudar na extração do ouro. Aí eles tinham que criar um animal qualquer, né? Para ajudar a extrair o ouro. Na mão de obra. Aí criaram o ser humano, né? Cada um deles que estava, fizeram a quantidade que precisava para sua extração. Mas com o passar dos milhares de anos, esses seres começou a se misturar os humanos. Aí que começou a história da humanidade. E tem mais uns detalhes aí que eu também não posso falar aqui no vídeo. Senão perco até o canal. Aí começou a humanidade misturada com esses seres inteligentes, com essas energias, que eram uma energia do Criador. O ser humano também começou a ter energia. Começou a fazer e desfazer coisa também. Não tão quanto eles, mas fazia também.
Foi até que o ser humano se rebelou contra eles. Aí eles acharam por bem destruir Atlanta e uma nave foi para o Egito, levou uma porcentagem deles, e lá no Egito já tinha outro também, que já tinha um outro pessoal, que também eles também faziam a extração do ouro. Então juntou uma parte com a outra. Aí depois de um certo tempo eles acharam por bem se mandar embora. E só vinha aqui quando eles precisassem da energia do ouro, porque era muito mais fácil eles virem, pegar a energia do ouro, carregar e ir embora, do que eles ficar aqui com problema com o ser humano. Então é uma coisa que é longa para contar, bicho, se você for falar tudo, você vai ficar umas 5, 6 horas aqui ou mais falando. Ah, tem. Tem um livro, A Tábua de Esmeralda. Você pode procurar aí no Google aí, você vai pegar. Tem a Tábua de Esmeralda, tem o Cabalion. Esses livros aí eles foram publicados agora há pouco tempo de volta, mas eles tinham sido publicados acho que em 1908, se não me engano, coisa assim. Aí foi proibida a publicação deles. Não publicaram mais, passaram aí mais de 100 anos sem publicar. Agora, depois do ano 2000 para cá, muitos livros que estavam proibidos, cortou a tona. É, por exemplo, é que nem as horas iluminadas mesmo. Não foi eu que inventei as horas iluminadas, de maneira nenhuma, mas foi inventada há 9.000 anos atrás. Eu só trouxe elas de volta, só isso. Não foi eu que inventei, não inventei nada delas. Agora você imagina se há 9.000 anos atrás já tinha um produto assim. Reinaldo, tudo que você aprender da radiestesia, e você aprender das energias, que tudo tem energia, nada é perdido, nada. E nada implica na tua religião e nada implica no que você faz no teu trabalho. Tudo isso você pode aprender sem implicar em nada disso. Outra, a radiestesia não tem nada a ver com religião nenhuma. Agora, todas as religiões são boas. Boa por quê? Porque é muito melhor você estar lá dentro de uma igreja, lá orando, rezando, do que você estar num bar brigando, matando, roubando. É muito melhor do que isso. E às vezes as tuas orações, as tuas rezas que você está fazendo lá, ela pode surgir efeito, tua energia pode dar um efeito àquelas orações, pode dar sinal. Aí outra, você está ali com tanta fé ali que a tua energia dá forma, ela começa a dar forma naquilo que você quer. Às vezes você está pensando que a forma vem de outros meios, de outras coisas, não vem da tua própria energia que começa a dar forma. Porque você está com aquele pensamento positivo que vai dar certo. Então é por isso que a radiestesia e às vezes, muitas vezes a própria magia não tem nada a ver com religião. Por quê? Porque só existe um Criador, não existe dois. Então qualquer coisa que você concentrar, meditar, com fé,
que o Criador vai fazer para você, você está aumentando a tua energia vai dar forma naquilo que você quer. Então é por isso que hoje ficou comprovado que essas coisas não tem nada a ver com religião. E toda religião tem aqueles que são bons e tem aqueles que são ruins. Então isso aí você vai achar em todo lugar, é a mesma coisa. Você vai achar um mago bom e um mago ruim. Você vai achar um mestre bom e um mestre ruim. Todo tem os dois lados. O TX 850. O... Lá você pode adquirir um par delas, você pode tentar fazer uma simples aí, fazer uns testes com uma simples primeiro, achar como é que você vai se sair. Agora, a região do Pará aí tem muito ouro. Tem umas partes aí que tem muito ouro. Mas se você tiver interesse em adquirir, a descrição nossa fica embaixo do vídeo aí, pode entrar em contato. Mas que as varas ajudam muito, muito, mas muito mesmo. Então é que nem eu acabei de falar, falei lá no vídeo, você com um par de vara dessa na mão, você está no meio do mato, se você achar que tem algum perigo de alguma coisa, você dá um comando para ela, verifica o resultado, se vai ter perigo ou não. Então tem muita coisa aqui que eu poderia ensinar aqui, por exemplo, principalmente para garimpeiro. O que uns parvariônicas dessa é capaz de fazer para ele. Mas se eu falar também, meu canal também vai embora. Mas você pode comandar ela para muita coisa lá no garimpo. Por exemplo, vou dar só um exemplo, mais ou menos, para a pessoa ter uma ideia. Você está lá no garimpo, no meio da mata. Um ou dois companheiros saem para ir no arraial, lá, ou em algum vilarejo, lá buscar alguma coisa. Já faz lá, vamos dizer lá que faz um dia já que o cara saiu lá do meio do mato e foi buscar. Você está com o par de marihuana na mão, você quer saber se eles já estão no caminho para vir o garimpo de volta, é só você comandar elas. Você comanda elas, se elas cruzarem, ele já está de volta, se ela não cruzar, ele ainda está lá ainda no vilarejo. Agora, se você pode fazer isso, o que mais você pode fazer então? Para saber se está vindo na direção do garimpo. Outra coisa, vamos supor que lá no garimpo tem 8 pessoas trabalhando. Você põe as 8 pessoas, 1 metro uma da outra, e fala, Variônica, se o cara que estiver me roubando ouro aqui no garimpo, que eu passar perdendo, você cruza. Se ele não estiver roubando, você não cruza. Você põe os 8 lá enfilados e vai andando, passando os 8. Aquela cruzar, ele está te roubando. E aquela não cruzar, aquele é honesto. Agora você vai imaginando o que é coisa que você pode fazer com isso aí. E a polícia pode fazer a mesma coisa com elas também. A polícia está lá na pista, lá na estrada, lá, que quiser saber se tem algum garimpo no meio do mato também, eles sabem também com ela. E sabe a direção que o garimpo está também. Então, eu teria muita coisa para dizer aqui, mas é muito complicado dizer também. Agora, é por isso que eu falo, a pessoa que adquire um padrão, depois que ele começa a ter um conhecimento, ele começa já a perceber muita coisa. Ele sabe, se faz isso, faz aquilo também. Se faz aquele outro, faz o outro. Aí ele vai desenvolvendo coisa. E são tudo coisa que isso aí já poderia estar, o povo poderia estar ensinando o pessoal há muito tempo.
É a mesma coisa, a pessoa, por exemplo, deita aí em cima de um banco. Você começa, você começa nos pés dele, variônica. Aonde essa pessoa tiver um problema de inflamação ou de doença, com alguma inflamação começando, você cruza. Você vai levando elas de levinho, devagarzinho, devagarzinho. A hora que ela cruzar, por exemplo, está no rumo da barriga. Então é só você fazer as perguntas. É no fígado? É no intestino? É não sei na onde? E vai fazendo perguntas até que ela descruza. A hora que você fizer a pergunta do lugar que ele está com problema, ela descruza. Agora, a pessoa não precisa te falar nada do que ela sofre. Você descobre o que ela sofre e ela confirma depois. Não é simples, as coisas é muito fácil. Agora, eu tenho um tanto de pessoal, é o seguinte, vamos lá, eu quero para caçar ouro, eu quero para caçar diamante. Eu falei, não é só para caçar ouro, para caçar diamante, é para caçar 1 milhão de coisas. Caça o que você quiser com ela. Ó, Adalberto, uma coisa eu vou dizer uma coisa para você, não existe nenhum segredo na face da Terra que não pode ser descoberto. Todos podem ser descobertos, qualquer coisa pode ser descoberta. É fácil, só você saber que na própria Bíblia tem, que não há pecado que não é descoberto. Qualquer coisa que a pessoa fizer, se tiver outra pessoa que tem entendimento, ele descobre tudo. Eu vou dizer só uma coisinha, para você, muito pouquinha. Antigamente os padres usavam o pêndulo para descobrir o segredo dos teus fiéis. Se a mulher do fazendeiro estava saindo com o outro, se era o fazendeiro que tinha mandado matar fulano, ele descobria tudo, 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 tudo. Não deixava nada para trás. E quem que ia contar para ele? Ninguém. Mas ele sabia usar o pêndulo. E até hoje tem muitos que sabem. Então, é a mesma coisa, você pega os pares de variônica, você dá um comando lá no terreiro. Variônica, no terceiro passo, se a minha mulher estiver me traindo, você cruza. Se ela não tiver, você não cruza. Você deu 3 passos para frente, ela cruzou, a mulher está te traindo, você. Aí você fala para a mulher, você está me traindo. Ah, como? Que jeito? Não tem nada não, as variônicas me contou. Ah, tá com besteira, isso aí não vale nada não. E aí fica o problema, né? Gente, eu vou encerrar a live, o papo está muito bom, mas nós já estamos passando aí de 1 hora, quase 1 hora e 10, e depois o pessoal clama que a live ficou muito longa. Então sempre a média é 45 minutos, 1 hora. E lembrar o pessoal para dar o joinha aí, não esquecer do joinha para mim, porque sem o joinha o vídeo não consegue ir para frente. Então, lembrar o pessoal para dar o joinha. Aí nós agradecemos. Se o YouTube não manda, por exemplo, a live para frente, o que acontece? A gente também vai desanimando, né? O YouTube também não manda esse vídeo para frente, não dá audiência nenhuma. A gente acaba desanimando também. Então eu quero pedir ao Criador que abençoe a todos, que nós estejamos todos juntos aí na segunda-feira de novo. E na quarta-feira agora não tivemos a live, porque eu tive que viajar. Então agora na segunda-feira tá tudo certo, vai voltar por aqui mesmo. Então o Criador abençoe a todos, até segunda-feira. Pois se o pessoal tiver algum comentário, deixa embaixo aí do vídeo.